Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos continuar o assunto iniciado na semana passada. Hoje nós vamos falar da figura ímpar de Tancredo da Silva Pinto e qual é a importância dele para a Umbanda e para o próprio Omolocô, que nós vamos explicar também aqui. Mas antes de começar, como sempre fazemos, vamos cumprimentar o meu Congá. Eu cumprimento o seu Congá. Eu peço permissão e saravá a todos os nossos guias, orixás e protetores para trazer o conteúdo no vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. Sou escritora e agora também conselheira de fundamentos da Afrobras, uma das principais federações de Umbanda do Brasil. Mas como nós estamos falando, nós vamos começar falando aqui de Tancredo da Silva Pinto. Quem foi essa personalidade e por que ela é tão importante para a Umbanda também? Quem não conhece o Omolocô, eu recomendo o nosso vídeo 141. Nós já falamos dele. Conhece o Omolocô, se chama o vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem consultar depois. Porque ali eu explico as outras raízes do Omolocô, como ele surgiu no Brasil e coisas importantes para que você possa se adentrar nesse mundo incrível da religião e dos cultos afro-brasileiros no Brasil. Muitas das coisas que nós vamos falar aqui não estão em livros de história, é a nossa percepção pessoal. Mas nós vamos deixar bem claro quando é uma coisa e quando é outra. E nós vamos explicando também muito claramente o porquê de cada questão e por que ela é importante. Nós vamos falar de Tancredo. Tancredo da Silva Pinto nasceu em 1904, 2 anos antes da fundação da Umbanda no Brasil, porque a Umbanda do Brasil foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes no famoso episódio na Federação Espírita em Niterói em 1908. Então ele teria nascido apenas 2 anos antes do início da Umbanda no Brasil. Aparece na Wikipédia um comentário, uma definição de Tancredo da Silva Pinto muito curiosa, porque ele chama de pai de santo umbandista brasileiro. Já começa um erro por aí. Primeiro, pai de santo não é o termo que nós usamos para os dirigentes de Umbanda no Brasil. Pai de santo é um termo utilizado geralmente ou para os cultos de nação ou até para o candomblé, mas também já está caindo em desuso, porque os dirigentes desses outros segmentos afro-brasileiros dizem que santo não tem pai. Então não pode alguém ser pai de santo ou mãe de santo. Então eles preferem os termos de fundo africano, babalorixá ou ialorixá, que mesmo assim tem alguma relação com isso, mas eles gostam mais do termo zelador. Eu acho o termo zelador extremamente simpático, porque de fato é o trabalho de um dirigente de qualquer culto afro-brasileiro, inclusive da própria Umbanda, dentro do seu terreiro, dentro da sua roça. Mas como eu estava dizendo, já começa aí pela definição da Wikipédia que está equivocada, né? E também Tancredo não foi exatamente um umbandista, e nós vamos explicar por quê. Os pais de Tancredo da Silva Pinto, ele nasceu no município de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Os pais de Tancredo eram carnavalescos. Conta-se que o pai de Tancredo fundou 3 grandes escolas de samba no Rio. Então, Tancredo se criou, nasceu dentro desse meio efervescente, que é o meio das escolas de samba, onde ali são trocadas informações. Muitos dos que frequentam ali são pais de santo, como eu falei, não é um termo correto, mas são dirigentes espirituais de outros cultos afro-brasileiros, são pessoas simpáticas, conhecedoras. Os próprios temas abordados nos sambas enredos das escolas de samba
nos falam de orixá, nos falam de cultura de origem africana, nos falam das raízes formadoras do Brasil, que em muitos outros segmentos ignoram ou não falam. Mas na escola de samba, fala. Então você imagina que Tancredo nasceu nesse ambiente. E mais, a tia de Tancredo, chamada Dona Olga da Mata, ela era dirigente de um terreiro chamado São Manuel da Luz, no Rio de Janeiro. E fala-se que esse homem extraordinário, que escreveu mais tarde 30 livros, 30, ele foi coautor em muitos deles, mas são 30 livros que trazem o nome dele. Ele foi articulista, porque ele tinha uma coluna diária no jornal O Dia, no Rio de Janeiro. Ele era um sambista notável, um homem de um talento absurdo. Mas conta-se, e também foi carteiro, como profissional, ele foi carteiro dos Correios. Inclusive o termo da época é chamado de estafeta, é aquele que entrega cartas de correio. Ele foi carteiro por muito tempo nos Correios. Mas a história conta o seguinte: assim como Zélio, em 1908, teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas, e a partir daí ele falou, o caboclo, que haveria de ser formada uma nova religião no Brasil, e deu todas as diretrizes nesse dia. Assim aconteceu algo, vamos dizer assim, parecido com Tancredo da Silva Pinto, no terreiro da tia dele, da Dona Olga da Mata. Conta-se que ele teria incorporado Xangô, e Xangô lhe ordenou que ele fundasse uma federação para defender a Umbanda dos ataques que ela vinha sofrendo. Nós estamos falando isso da década de 40. Na década de 40, era muito difícil você ter um terreiro de Umbanda. Era proibido os tambores, eram proibidas as palmas, às vezes a polícia invadia os terreiros, quebrava os congais, quebravam as imagens, quebravam os fundamentos, as firmações daquele terreiro. Era um período de profunda perseguição aos cultos afro-brasileiros de um modo geral. A Umbanda, então, ficava ali no meio apanhando, vamos dizer assim, apanhando é o termo, de todo mundo. Porque era um horror fazer Umbanda nesse período. E ela era tão perseguida, ela era tão vilipendiada, é a palavra certa, por tanta gente, que a entidade de Xangô chegou para Tancredo e exigiu que ele fundasse uma federação que passasse a defender os direitos da Umbanda como religião. E assim fez. Tancredo, quando saiu do terreiro da Dona Olga da Mata, ele saiu completamente aturdido, tonto, pensando, mas como? Com que dinheiro eu vou fundar uma federação? Porque para tudo nesse mundo material que vivemos precisa de dinheiro. Como é que eu vou fundar uma federação sem um tostão no bolso? Fala-se que Tancredo era um sambista extraordinário e ele teria composto um samba chamado General da Banda, em coautoria também com outros. E como sambista extraordinário que ele era e compositor, ele ofereceram esse samba para ser gravado por um cantor muito famoso na época, também de origem afrodescendente, que era Blackout. Este samba se tornou um sucesso absurdo no país inteiro. Vendeu horrores os discos. A tal ponto que até hoje você, em algum momento da sua vida, você ouviu esse samba. É impossível você não ter ouvido em algum momento. Rendeu um dinheiro bom para Tancredo, a tal ponto que permitiu que ele criasse a federação, que é a Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros, em 1950. Conseguiu finalmente Tancredo cumprir as diretrizes de Xangô. E por que eu falo de Xangô? Xangô era o orixá de Tancredo da Silva Pinto. Tancredo era filho de Xangô. Podemos
podemos imaginar Tancredo como um legítimo filho de Xangô. E quais são as características dos filhos desse orixá? Qual o arquétipo dos filhos desse orixá? Ora, todo filho de Xangô ele tem uma personalidade forte. Ele nasceu para comando. Ele gosta de ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai na frente comandando muitos. Essa tendência natural de dirigir, de comandar, de liderar, estava patente na personalidade de Tancredo da Silva Pinto. Basta ler um pouco da sua biografia para entender isso. Tancredo veio para esse mundo para liderar muitos, e isso é fato. Agora, uma das coisas que Tancredo se incomodava na Umbanda era que na época a Umbanda era muito desligada dos cultos afro-brasileiros. E vou explicar por quê. Tancredo da Silva Pinto foi o primeiro, podemos dizer assim, militante das causas africanas nesse país, junto à religiosidade. Tancredo da Silva Pinto se incomodava e muito com a presença de pessoas de outras etnias, usando o nome dos orixás, fazendo rituais dos orixás e fazendo um culto nascente que ele observava que chamavam aquilo de Umbanda, e ele não aceitava, e deixa muito claro nos livros que ele escreveu, em especial esse livro que eu estou citando aqui. Eu vou aqui citar para vocês o nome dele, chama-se Umbanda, Guia e Ritual para Organização de Terreiros. Ele escreveu em coautoria com Byron Torres de Freitas. Eu procurei em todo lugar fotos desse Byron Torres de Freitas, que foi um grande escritor desse período, que tem muitos livros, muitas coisas escritas por ele, mas nós não temos uma foto, uma referência desse homem como autor. E ele escreveu vários livros com Tancredo da Silva Pinto. E nesse livro traz bem grande a palavra Umbanda, não é outra coisa, Umbanda, guia ritual para a organização de terreiros. Agora, se você abrir esse livro, e esse livro está disponível na internet para você baixar, você vai reparar que 90%, não é menos não, 90% do teor desse livro, ensinando como organiza e como você faz um terreiro de Umbanda no pensamento, nas ideias de Tancredo, é um culto de orixá. É um culto de candomblé de Angola. Ele utiliza inclusive os cargos dentro de um terreiro de Umbanda com nomes de cargos típicos do candomblé de Angola. Ele fala, por exemplo, Tancredo da Silva Pinto, em sacrifício animal. Em várias ocasiões ele fala da necessidade e do uso do sangue animal como firmador, vamos dizer assim, dos axés necessários para fazer qualquer trabalho ou até uma afirmação dentro do terreiro. Então, essa Umbanda muito africanizada, muito ligada aos cultos mais de raiz africana. Essas opiniões, inclusive, contrárias a outros tipos de Umbanda, em especial a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda de fato verdadeira, porque é a Umbanda que foi fundamentada e formada nesse formato, vamos dizer assim. Muitos são contra a presença de pessoas de outras etnias, usam termos pejorativos, xingando, às vezes, rituais e coisas que lembram outras coisas dentro da Umbanda, são contra a presença de pessoas que falem ou argumentem qualquer coisa da Umbanda que não seja em termos de origem africana. Se você explicar Umbanda sob a ótica espírita, não pode. Se você explicar Umbanda sob ótica católica, não pode. Se você falar qualquer outra coisa de qualquer outro assunto, inclusive até hinduísmo, não pode. Essas pessoas se sentem ofendidas, achando que a Umbanda tem origem africana, a Umbanda nasceu na África
e que foi, vamos dizer assim, roubada, seria o termo minimamente justo aqui, por pessoas de outras raças e outras etnias e utilizada para outros fins. Vejam bem, essa Umbanda carioca, que a gente vê esse pensamento muito forte no Rio de Janeiro. Vejam bem, essa Umbanda carioca, com raízes muito profundas no africanismo, se deve à presença de Tancredo da Silva Pinto, do seu trabalho incansável, porque Tancredo se relacionava com todo mundo. Isso é uma das características dos filhos de Xangô, que é esse carisma, essa facilidade de argumentação que eles têm. Ele tinha amigos em toda parte, em todas as federações, em todos os lugares possíveis, defendendo esses pontos de vista. Tancredo era um militante. Tancredo era contra a presença de pessoas de outras etnias dentro da Umbanda. Ele achava que a Umbanda deveria ser africana, que os rituais da Umbanda estavam errados. A Umbanda, quando eu falo, a Umbanda de Zélio. Inclusive, nesse próprio livro, ele usa um termo pejorativo que vale a pena citar aqui. Ele fala assim, abre aspas, porque não sou eu que estou falando. Ele argumenta desse modo. Aquela Umbanda feita de sapatos brancos em pisos tacolados. Ou seja, você usar sapatinho branco, trabalhando na Umbanda, em pisos bonitos, de madeira com tacolac, ou seja, madeira bonita, aqueles pisos bonitos de madeira. Ele considerava assim uma afronta ao pensamento dele. Ele usa essa terminologia para se referir à Umbanda, naturalmente, à Umbanda de Zélio, porque era uma Umbanda, vejam bem, como eu falei no vídeo anterior, Zélio era um rapaz branco, de classe média carioca, cujos familiares eram da Marinha, e por pouco ele não entra para a Marinha, porque era esse o desejo da família dele. Então, essa figura de Zélio como branco, pertencente à classe média, a presença de pessoas de classe média dentro dos terreiros, talvez incomodasse bastante Tancredo, porque ele não esconde na obra dele essa antipatia por essa Umbanda que tão bem nós conhecemos. Mas, como eu expliquei, sem dinheiro ele fundou a federação e passou a escrever livros. E deve-se muitas coisas a ele. Inclusive a união das escolas do Rio de Janeiro, que foi tão importante, a união das escolas de samba, foi em 1934, e uma das pessoas formadoras é ele. E também Tancredo tinha uma ideia muito importante. O pensamento central de Tancredo da Silva Pinto. Ele acreditava que a exposição fazia criar o respeito. O que é? Quando você faz uma Umbanda no fundo de um quintal, uma Umbanda fechada a 4 paredes, ninguém lhe conhece, ninguém lhe respeita. Agora, quando você se expõe, você começa a falar, você começa a defender a religião, você mostra para as pessoas que não tem nada de extraordinário ali, não tem nada negativo, não tem nada satânico, não tem nada ruim, como muitos tentam atribuir a qualquer outra religião que tenha muitos frequentadores, como a Umbanda, para trazer, obviamente, pessoas para dentro do seu culto, para tirar dali e trazer para o seu. E muitas vezes Tancredo ele era contra isso, ele achava que havia, na verdade, preconceito, porque as pessoas não conheciam os cultos afro-brasileiros e que tinha que ir para fora. Tanto é verdadeiro que deve-se a Tancredo da Silva Pinto as festas de Iemanjá. Se hoje nós vamos pular as 7 ondinhas no mar, vestir o branco e festejar na virada do Ano Novo, do Natal, em toda a costa brasileira, de norte a sul, deve-se a Tancredo. Tancredo começou a levar os terreiros e fomentar esse uso de levar os terreiros para as praias nessas datas, para as pessoas verem os cultos como é que era e achar aquilo naturalmente bonito, porque é bonito.
Falamos que Tancredo da Silva Pinto não aceitava o afastamento da Umbanda dos cultos afro-brasileiros, especialmente de suas raízes africanas. Mas eu pergunto assim, ele tinha razão? Tinha. Se você vê o Congresso de 1941, o texto, o polígrafo, o material que eles deixaram escrito das normas que eles teriam fixado ali, você vai ver realmente que está uma coisa errada acontecendo ali. Quem não tem esse material, você entra no nosso site do Instituto Caminhos do Oriente, tem esse material para você fazer download. Tem a cópia original desse material do Congresso de 41. Ou seja, no Congresso de 41 era deletado todas as raízes africanas da Umbanda, praticamente. Ligavam a Umbanda nascente ao hinduísmo, relacionando a palavra Umbanda ao termo Aum, que significa Deus dentro do hinduísmo. Aum Banda, que foi inclusive adotado por outras vertentes, por outros escritores dentro da Umbanda. Mas você veja, tirou completamente a origem banto da palavra. E também relacionando a Umbanda à Atlântida, a Lemúria como sua formação. De fato, não temos ainda, mesmo que haja obras importantes como o do próprio Chico Xavier, A Caminho da Luz, que fala da formação da Atlântida, mas nós não temos Atlântida ainda como um lugar físico, uma região física, não encontramos nada arqueologicamente falando do lugar chamado Atlântida. Então é uma coisa meio assim estranha. E o próprio Tancredo, lendo esse material, deve ter se sentido até ofendido, do tipo, cadê as origens africanas aqui? Então, nós devemos muito a Tancredo, que Tancredo nos acordou, nos despertou para esta raiz africana que talvez, se continuasse o pensamento do Congresso de 41, haveria de ser deletada completamente de nossos argumentos, de nossas raízes como religião. Tancredo foi determinante para isso. Só que Tancredo também, ele era muito antipático no sentido, ele tinha uma antipatia profunda a essas outras origens dentro da Umbanda. Tanto é verdade, como eu falei, acabei de comentar com vocês, o livro que ele escreveu, as obras, 90% ele relaciona à cultura banto. O que aconteceu com o tempo? Mesmo chamando o que ele fazia de Umbanda, que de fato não era, ele foi se afastando aos poucos dessa Umbanda, como nós a conhecemos, a tal ponto que ele resolveu criar o Omolocô, de raiz banto, de raiz Congo-Angola, entronizou-se como a grande liderança dessa vertente de cultos afro-brasileiros, e a partir daí se tornou o grande mestre, o grande fundador, o grande, como diz, herói civilizador. Tem uns que usam até herói civilizador para Tancredo, como o grande senhor do Omolocô, o grande fundador do Omolocô, da raiz Omolocô no Brasil, de origem banto. Então vejam bem, e mesmo assim ainda ele tenta muitas vezes, e muitos acham que o Omolocô é Umbanda. Não, não é Umbanda. O Omolocô é uma outra vertente, é uma outra raiz também de cultos afro-brasileiros, que não é nem candomblé, porque em determinados momentos eles fazem cultos, sessões de caboclo preto velho, e também não é Umbanda, porque ele faz orixá, ele assenta orixá, ele faz coisas e sacrifícios animais, enfim, coisas que não tem dentro da Umbanda. Então o que nós podemos dizer de Omolocô? Isso com um olhar bem claro, bem tranquilo, não puxando a sardinha nem para um lado nem para o outro. Vamos falar seriamente aqui. O Omolocô é uma terceira via, que ele não é de todo candomblé e nem de todo Umbanda. Ele traz
as duas vertentes dentro dela e tem seu próprio caminho. E muito do que se orgulhar por isso. Agora, não pode ser nenhuma coisa nem outra, isso é fato. Apesar do que muitas vezes Tancredo quis chamar o que ele fazia de Umbanda. Não. Tancredo também nunca esqueceu a Umbanda. Tancredo nunca deletou a Umbanda. Ele continua escritor de Umbanda e achando muitas vezes que estava fazendo Umbanda dentro daquilo que 90% era um culto banto. Mesmo porque nós temos que convir que Tancredo tinha um conhecimento imenso, não só do candomblé Angola, quanto do candomblé Nagô, candomblé Jeje, enfim, ele sabia também da própria Umbanda, ele sabia de tudo. Era um homem extremamente culto, muito bem informado e muito bem relacionado. Então nós podemos falar da importância de Tancredo da Silva Pinto como esse homem que trouxe as raízes africanas para dentro da Umbanda. Que até aí, se fosse o Congresso de 41 vingar 100% do seu texto original, nós estaríamos falando totalmente aqui de deuses hindus, de devas e devis, e não de orixá, quem sabe, talvez. Então nós devemos muito a Tancredo. Nós temos que entender também que a sua influência no Rio de Janeiro foi muito grande, mas que não cabe os comentários em desabono à religião, à Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda real de formatação de Zélio Fernandino de Moraes, não cabe, porque a Umbanda não nasceu para ser mais um culto afro-brasileiro, mais um culto de origem africana, mais um culto até um derivado. E quando eu falo derivado, eu falo com sentido pejorativo. Você sabe aquele subproduto mal feito, às vezes, de alguma coisa. A Umbanda não nasceu para isso. Tanto que a espiritualidade acabou levando Tancredo para a criação justamente do Omolocô de Angola, o Omolocô de origem banto, afastando-o, de certo modo, da Umbanda e deixando a Umbanda seguir o seu caminho. Porque a Umbanda nasceu, gente, para ser universalista. A Umbanda nasceu para levar essa religiosidade de fundo africano, de fundo europeu através do espiritismo, essa Umbanda de fundo católico também. Enfim, essa Umbanda miscigenada, essa Umbanda universalista, essa Umbanda que acredita em tudo, para o resto do mundo. Para que uma pessoa no Japão pudesse compreender, para que uma pessoa na Austrália pudesse compreender, para que uma pessoa em Portugal pudesse compreender. Você imagina em Portugal, em certos países da Europa, fazendo certos ritos de origem banto, ou origem africana, que aqui no Brasil são tão comuns, mas para eles não são. Para eles até poderiam considerar algumas coisas até ilegais, como por exemplo o sacrifício dos animais. Em certos países é terminantemente proibido. Então vejam bem a importância da Umbanda levando a cultura dos orixás, a cultura essa maravilhosa para fora, explicando quem é um orixá, o que é um orixá, levando a sabedoria dos pretos velhos, dos nossos caboclos, da nossa cultura indígena para o mundo. A Umbanda não nasceu para ficar falando no fundo de um terreiro. A Umbanda nasceu para estar bem alto falando para o mundo. O próprio hino da Umbanda fala isso, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. É isso que a Umbanda se propõe, é isso que a Umbanda quer. E é isso que os nossos guias, os nossos orixás querem da Umbanda. Porque é uma consequência natural, não sou eu falando. Está acontecendo, aconteceu isso. Tudo isso que eu relatei a você são fatos históricos que merece que você preste atenção. E antes de falar mal da Umbanda, dessa Umbanda de uso de uniforme branco, dessa Umbanda de Cáritas, essa Umbanda de Leal de Souza, essa Umbanda de todos esses grandes escritores de Umbanda, foi feita para o mundo. Então, antes de falar mal daquilo que você não sabe, estude. Como tão bem falou Diamantino Fernandes Trindade, com aquele jeito ímpar dele falar.
antes de fazer uma postagem rasa, procure se informar. Então é isso que nós pedimos. Não fale mal daquilo que você não conhece. Fale mal dos maus procedimentos dentro das nossas religiões. Isso é justo. Mas dessa vertente maravilhosa, trazido pelo caboclo das 7 encruzilhadas, bem, gente, é difícil falar mal. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estejamos juntos semana que vem. Até lá!